Sejam quem vocês vieram para ser. Escuta a voz divina para a gente começar a trazer presença para isso. Aí você cria quem você vai ser. Eu sou líder, eu sou empreendedora, eu sou empreendedor, eu sou uma médica empreendedora, próspero. Cria quem você quer ser e seja. Faça ações coerentes e o resultado disso é inevitável, é infalível. Você vai ter o que você disse que ia ter. Eliane, se apresenta para os colegas, fala quem é você e de onde você está falando. Bom, eu sou Eliane Turano Monteiro de Castro Torres, sou médica pediatra e formada há 45 anos, com muita satisfação, amo minha profissão, adoro, tá? E tenho consultório particular, só o consultório particular, há 27 anos. E sempre trabalhei, sempre gostei muito do que eu fazia, mas quando descobri o Sidney, comecei a enxergar coisas diferentes, né? Que eu realmente estava perdendo um pouco não, muito tempo. E que eu poderia... Não, o mais importante foi que você falava a minha linguagem. Eu queria e acreditava sempre que o consultório dava certo. E os meus colegas sempre falavam que eu era louca. Mas eu continuei fazendo, era um sonho da minha vida, né? Fazer um consultório em casa, meu consultório é em casa. Eu tenho um jardim para separar o consultório, e eu, assim, trabalhava, né, quando aparecia paciente, e ficava muito satisfeita. Só que não é só isso, né? Lógico. E agora eu estou precisando realmente melhorar tudo isso. Me aposentei na prefeitura em dezembro, e eu quero melhorar. E aí, o que acontece? Os meus bebês sumiram. Na prefeitura eu tinha 40 bebês por semana, adorava e adoro meus bebês, mas só que agora aqui no consultório, até os que eu tinha, sabe, já estão grandes, né? E cresceram. Eu já atendi filhos dos meus pacientes. Então, eu acho assim que todo mundo parece que fica satisfeito com o meu atendimento, entendeu? Não tem ninguém que reclame, muito pelo contrário. Eu, às vezes, demoro até muito mais do que uma hora, já recebi muita bronca da minha secretária mesmo, dizendo, doutora, passou demais. Porém, e aí? Como é que fica? Tem alguma coisa muito errada aí que eu não sei o que é. Então... Ok, então, bora olhar juntos. O objetivo aqui, ó, a gente está na semana da mentalidade, então hoje a gente vai olhar para a mentalidade, eu quero te ajudar a descobrir algo que está no ponto cego. O que é o ponto cego, né? O ponto cego é a analogia que sempre é mais fácil de explicar, a gente está dirigindo aqui, vai mudar de faixa, e às vezes, quando a gente vai mudar de faixa, a gente escuta uma buzina, pim, e começam a xingar todas as nossas gerações anteriores, o motoqueiro, que a gente não estava vendo. Ele estava no ponto cego, ou ele estava aqui ou aqui, mas era no ponto cego, num lugar onde não aparece no retrovisor. Então, Eliane, provavelmente tem algo no seu ponto cego que ainda está impedindo de você, uma médica pediatra incrível, que faz um serviço incrível, que literalmente, né? Literalmente entrega para o mundo um produto que é um adulto saudável, né? Que o pediatra faz é algo que não tem preço, tem valor, que é cuidar da saúde das nossas crianças, né? Então, eu quero começar te perguntando, Eliane, o que você acha que... Primeiro, o que você realmente quer hoje com o seu consultório? Se você pudesse, imagina que a gente está aqui, que eu sou o gênio da lâmpada do Aladim e te perguntasse, vamos lá, Eliane, você tem 3 desejos. Um é sobre o consultório. Qual é o seu grande desejo em relação ao seu consultório? Olha só. Bom, primeiro, o consultório, ter mais pacientes para que eu possa realmente ficar com os meus bebês de volta. Ter mais pacientes. Perfeito. Sim. Mas, assim,
bebês. Por quê? O que é que está acontecendo? Eu tenho atendido muito adultos, porque eu faço homeopatia. Então, Uhum. eles continuam comigo depois. E aí continuam, a família toda. E aí eu tenho tido mais pacientes adultos. Eu faço propaganda, vamos dizer assim, o que eu posso fazer para os bebês, mas só vem adulto. Eu adoro os adultos também. Eu tenho até uma senhora de 97 anos que eu atendo com homeopatia. Agora, essa semana, atendi. Só que não é isso. Eu quero focar mais nos bebês agora, por quê? Estou com 70 anos, tá? Eu acho que já está mais do que na hora de eu divulgar a minha ideia, que eu sempre quis, do Conversando com o Bebê. O que é o Conversando com o Bebê? Eu fiz um livro, tá? De muitas experiências que eu tinha, eu ia dando papeizinhos para as pessoas sobre o que eu escrevia, depois que a minha filha nasceu, Daphne. E Que aí o que está aqui, que é acontece? médica também, que está Também, aqui, que está no cardiologista, CVM. está no meu livro, ela está no meu livro. Aí o que acontece? Ela está com fotos, inclusive, porque eu fiz o livro tudo bonitinho. Já, assim, 3 vezes eu lancei o livro, mas não deu em nada. E aí a impressão que eu tenho é que a ideia de conversar com o bebê, ela não está sendo divulgada devidamente. Eu gostaria era isso, entendeu? E não é Entendi. do meu livro que eu quero falar da ideia mesmo, que eu acho que principalmente os pediatras, tá? Eu vejo o retorno dos pacientes. Eles falam para mim que nunca ninguém falou isso, nunca ninguém ensinou isso. E eu ensino e muda muita coisa. Principalmente as mães, quando voltavam para o trabalho, nossa, eu falava, você já conversou com o teu bebê sobre isso? Ela, com quem? Com ele? Ele disse, entendeu? Aí, quando eu explicava, ensinava, elas diziam que tudo funcionava e funcionava mesmo, lá na prefeitura. Tinha muitas que tinham esse problema. Então, é isso que eu Uhum. gostaria de fazer. Eu acho que isso daí é uma necessidade que eu tenho. Você De... tem, você tem uma mensagem muito valiosa, que é uma ferramenta, uma forma de comunicar das mães com os seus bebês, que você já viu você não leu no livro, não foi alguém que te disse, você já viu a diferença que isso faz, você já publicou livro sobre isso, então você tem uma mensagem valiosa, e o que eu estou escutando é que você ainda não conseguiu divulgar isso de forma a espalhar mais essa mensagem. E a minha Sim. pergunta é: o que será que está faltando para que a doutora Eliane encha o consultório dela de mães querendo saber sobre essa conversa com o bebê? Pois é. Eu já cheguei à conclusão de que isso é até um método. Aí eu já escrevi tudo isso como um método. Pensei até em divulgar como um método. Eu posso fazer como for, entendeu? Agora eu não sei como fazer. Isso, você não sabe como. Não. E não tem nada de errado, e é isso que a gente vai olhar aqui, tá, pessoal? Porque o grande lance, eu volto de novo, é o ponto cego. Às vezes a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe da importância daquilo, mas às vezes falta o como. E o como fazer, Eliane, não é a coisa que faz a diferença, é antes disso. Eliane, às vezes as pessoas nem querem, elas dizem que querem, mas não querem tanto. Isso por si só é um ponto cego. Eu vou repetir. Às vezes as pessoas dizem que querem algo, só que na verdade, no fundo, elas não querem. Mas eu não quero ninguém esperando demais, não, entendeu? Porque eu tenho consulta marcada. Eu gosto assim. Não gosto de criança esperando. Eu quero, Você não mas gosta de criança devagar. esperando. Então eu vou me dirigir a você da seguinte forma. O quanto que realmente você quer Eu ter o quero que seu eu consultório aguente. cheio? Eu quero que eu consiga atender. Então, eu trabalho marcando, né, por hora. E eu não tenho isso. Não tenho pacientes para cobrirem os horários. Eu, inclusive, com esse negócio da pandemia, deixei um intervalo para poder ter essa movimentação dos pacientes, e deixei o intervalo para marcar também entre os horários, né, para poder não ter ninguém se encontrando. E nem assim.
Captei. E você já está organizando os horários, mas nem assim. Mas a minha pergunta fica na minha pergunta. O quanto você realmente quer isso? Você realmente quer isso? Sim, quero. Quer? Adoro. Quero. Então, beleza. Veja, voltando para o raciocínio. As pessoas dizem que quer algo. Elas querem ter algo. Só que para ter algo, elas precisam fazer antes. Você quer ter uma agenda cheia de pacientes. Só que para você ter uma agenda cheia de pacientes, você precisa fazer algo antes. Então você sabe que tem que, por exemplo, ter um site específico lá no Google, onde você anuncia, onde você paga lá para o Google e fala assim, Google, quando pesquisarem sobre bebês, bota meu site lá para aparecer primeiro. Você sabe que, por exemplo, uma coisa que faz muita diferença, principalmente para quem tem uma mensagem como a sua, é o Instagram também, as redes sociais. Isso você também sabe, né? E aí tem lá, a gente fala assim, ó, faz conteúdos que chamem a atenção, faz conteúdos pelo menos 3 vezes por semana, faz conteúdos falando do seu serviço, faz conteúdos falando dos seus programas de acompanhamento. Depois, impulsiona isso. Paga lá para o Instagram, para o Facebook, fala assim, ó, Facebook, Instagram, mostra meus conteúdos aqui, ó, para as mães, para mãe de bebê, né, que tá lá vendo meme na internet. Mostra esse conteúdo. Se você sabe que precisa fazer também, não sabe? Sei, o negócio é ficar pagando tudo isso é que é complicado. E administrando. Opa, Não sei. Não eu sei fazer. olha só, tem outro ponto cego aqui. Vou repetir o que você falou. O negócio, eu sei, mas o negócio é ter que ficar pagando isso e ficar administrando isso. Uhum. Te peguei, Eliane. Que bom. Você disse que queria. Sim, eu quero. Você disse que queria ter. E na hora que eu falo do fazer, você já fala uma coisa, opa, mas não, mas espera aí, calma aí, não é assim. Eu não sei se eu quero pagar isso e administrar isso. Posso, se eu posso. Se eu posso. Querer até eu quero. Se eu tiver, eu posso. Entendeu? Mas eu quero que você fique comigo. Preste atenção. A gente está aqui para pegar o ponto cego no flagra. E aqui já é o primeiro. Eu mal terminei de falar e você já deu uma justificativa para não estar fazendo. Eliane, você está fazendo isso que você já sabe, que eu acabei de falar? Não. Já tentei fazer, mas não deu muito certo, não. Não deu nada certo. Já Isso é arranjei outra uma coisa. pessoa, já fui hackeada no Instagram. Entendeu? Peguei de novo no flagra aqui, ó. Eu tô pegando os motoqueiros passando aqui, entendeu? Que bom. Tô pegando. Você tentou uma vez e não deu certo. Ou mais de uma vez e não deu certo. Aí o que você fez? O que eu fiz? Fiquei no ar. Porque quando Parou. não deu certo. Não parei. Eu tô procurando uma maneira. Eu não parei assim, eu não sei o que fazer, entendeu? Você Porque está até no procurando uma maneira. Instagram estava indo tão bem, aí fui hackeada. Aí, resultado, não tive acesso mais ao meu Instagram, aí criei um outro Instagram, aí Começou do comecei zero. a fazer de outra forma, aí também essa pessoa que me ajudava começou a fazer de outra forma também para me ajudar, mas não deu certo, porque desistiu. E aí, quando desiste, eu fico no ar. Até a pessoa que estava te ajudando desistiu. Desistiu. Primeiro, eu quero te reconhecer. Porque você já está fazendo algo que, infelizmente, a maioria não faz. Que é meter a cara e dizer, cara, eu preciso de ajuda. Preciso. Porque eu Eu não quero desisti. muito isso, eu escuto de você, cara, eu quero muito isso, eu sei que o que eu tenho para oferecer para essas mães dos bebês e para os bebês é valioso e eu preciso de ajuda para encher minha agenda com essas pessoas. Preciso mesmo. Então eu quero te reconhecer por ser treinável. Eu quero te reconhecer por ser corajosa. Por estar sendo exemplo para uma médica chamada Daphne Leite. Ela é um amor. Nossa, muito. Ela é literalmente da família já, sabe? Tipo, quando
A Daphne é literalmente da família. E então, eu quero te reconhecer primeiro por isso. Por você E eu quero te corajosa. agradecer por isso, pela Daphne. A vida dela está mudando, né? Aos poucos. Deus quiser. Eliane, então, olha só. Eu falei sobre isso ontem. Eu quero trazer presença para quem não estava ontem, sobre a importância de ser corajoso, corajosa, e de ser humilde, de ser treinável. E isso aqui é muito importante para o médico. E médico, por que isso é muito importante para o médico? É importante para qualquer pessoa, todo mundo. Isso tem estudos científicos, Eliane, que mostram que o ser humano ele tem mais medo de falar em público do que da própria morte. Ele tem medo de falar em público mais do que ficar pobre. As pessoas têm pavor, de uma forma geral, as pessoas têm pavor de falar em público. Não tem, não. E olha só que massa, você não tem. Isso por si só já te coloca num patamar muito. Mas por que o médico tem medo de falar? Porque o médico, ele tem as pessoas de uma forma geral e a própria formação, a consciência coletiva exige do médico uma perfeição que não existe. Verdade. Exige-se do médico que ele não erre, ele tem que ser perfeito. E isso deixa o médico preso, paralisado. Então, Eliane, você está aqui, inclusive agora, neste momento, servindo de exemplo, de inspiração para libertar muitos médicos dessa prisão mental que a sociedade, a formação, sei lá, a família, que às vezes até dentro da própria casa. Porque a mãe não sabe conversar com o bebê. Verdade. Ela passa um monte de medos para o bebê. Uhum. Infelizmente, até inconscientemente, né? Eu não gostaria. É um ponto cego, ela não sabe, coitada. Se ela soubesse. Agora, Eliane, voltando. Todo mundo quer ter. Algumas dizem que querem, mas realmente não querem. Mas antes do ter, eu falei que precisa fazer. E aí a gente já identificou, no seu caso, que na hora de fazer você já... Opa, mas aí eu não sei se eu vou poder, se eu posso investir esse dinheiro, se eu posso administrar. Isso é uma coisa. Eu não posso agora fazer mais nada disso, porque eu já fiz tanto, eu já gastei tanto com essa história de livro, de tudo, tá? Que eu fiquei cheia de dívidas. E agora eu não posso assumir nada. Não é questão de não querer. Se eu tiver... Olha, ontem até eu fui para a prefeitura para tentar pegar um dinheiro que eles me devem, que eles dizem que não tem, da minha pós-graduação. E dizem que não tem, já tenho 20 anos com o processo. Eu fui novamente lá. Isso, se eu tivesse, ia me fazer assim, deslanchar também, porque pagaria até advogado que eu tentei para me ajudar, que eu estou precisando pagar. Então, eu estou vendo que agora eu não posso gastar mais nada. Eu estou vendo que agora não, eu não posso. Então, eu tenho que trabalhar, mas cadê? Às vezes eu fico aqui e não tenho nada para trabalhar. Eu capto que você já investiu bastante dinheiro no seu projeto, nos seus projetos, inclusive no seu consultório, que você tá buscando até receber dinheiro que estão te devendo, que já faz há muito tempo, enfim. E agora você diz que você não pode. E veja, eu acredito 100% em cada palavra que você está dizendo. Ah, ainda bem. E, ao mesmo tempo, eu quero que você escute o que eu vou te falar. Você pode. Você é uma médica, pediatra, com 45 anos como médica. Eliane, você pode, desde que você acredite que você pode. Aqui é onde está o cerne da questão. Eu acredito. Aqui é onde está o cerne da questão. Veja, a gente está no fazer ainda. Ter... Fazer e acreditar. Fazer, e antes do fazer é o quê? O ser. Então, veja, eu sou, eu faço, eu tenho. Eu sou, eu faço, eu tenho. Exemplo, você está dizendo que você é alguém que não pode. Logo, você vai ser coerente com ações
de alguém que não pode, logo você vai ter resultados de alguém que não pode. Quem é que você precisa escolher ser? Quem é que você escolhe ser? A partir de quem você escolhe ser, aí sim, beleza, eu quero ser uma médica pediatra, referência, nananana. A Genésia que adora esse nananana, aqui que eu falo. Eu quero ser uma médica pediatra referência, eu quero realmente levar essa mensagem para o maior número de pessoas possível. A partir daqui, posicionada aqui, Eliane. Beleza, agora o que eu preciso aprender que eu não sei, o que eu preciso fazer que eu ainda não sei, de quem que eu preciso pedir ajuda e o que eu preciso fazer até dar certo, para que no final eu possa ter um consultório cheio, que eu possa ter convites para fazer palestras, para que eu possa ter 5 vezes o retorno que eu tinha dos serviços públicos, 10 vezes o retorno. Eliane, nos últimos 6 anos, com o CVM, esse garoto que contou essa história toda aqui, que veio que não tinha dinheiro para entrar para pagar o colégio particular, que não tinha dinheiro para pagar o cursinho, que não tinha dinheiro para comer, para ter 2 refeições durante o cursinho, que trabalhou durante a faculdade. Meus amigos iam para o churrasco no final da semana de provas e eu ia trabalhar. Nos últimos 6 anos, a gente faturou mais de 10 milhões de reais. E, Eliane, é só o começo. Um dia, e não muito distante, você vai lembrar desse dia. A gente pode, inclusive, lembrar juntos, rindo, tomando um café no Rio, ou em qualquer lugar. Eu faço pão, hein? Eu adoro fazer pão. Um pãozinho, né, caseiro, com amor, feito com amor, e a gente pode estar lembrando disso. As pessoas querem ter, mas muitas vezes elas nem sabem quem elas querem ser e elas não fazem o que tem que fazer para que elas tenham. Veja, quem é você, Eliane? Quem é que você precisa escolher ser? Você precisa escolher. Você, não funciona eu escolher por você. É você que tem que escolher, virar para o espelho e dizer, vem aqui. Aí, ó, você é carioca, né? Eu sou paulista. Você é paulista? Moro no Rio de Janeiro, sempre moro, mas nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo. Então, mas hoje você tem sotaque de carioca, não? Porque eu nunca morei em São Paulo, nem conheço minha cidade. Então você vai chegar no espelho e vai dizer, aí, ó, quem é que eu escolho ser para que eu faça o que tem que ser feito, independente das circunstâncias, para que eu possa ter os resultados que eu quero. Olha, eu tenho um espelho na minha casa aqui, na sala, quando você entra, enorme. Quando eu vim para cá, eu falei, esse espelho vai ficar aqui para eu ver a minha alma. Eu não vou ver meu corpo, vou ver minha alma. E eu tenho esse compromisso comigo, entendeu? Esse espelho, para mim, é importantíssimo. Tá? Então, eu realmente priorizo muito ainda a minha família, e sempre vou priorizar, né? Mas agora minha mãe com 97 anos, meu marido com 82, e eu preciso dar atenção a eles. Então, eu não vou te dizer que eu estou iludida, querendo viajar, fazer acontecer, eu não quero ser referência, eu quero passar a minha mensagem. É só isso. Se eu passar a minha mensagem, depois ela vai, entendeu? Aí, quando eu não puder mais, ela vai. Mas é só isso que eu quero, não quero que a coisa estacione. Então, para eu fazer isso, tudo bem, eu vou continuar com o meu trabalho de formiguinha, que seja, como eu sempre fiz, sem problemas, e eu adoro esse trabalho. Trabalhei durante 24 anos na prefeitura, dessa forma, sempre agoniada, querendo falar para todo mundo, mas não dava. Então, o que eu quero é continuar o meu trabalho, mesmo que seja pouco, mas que a ideia vá, entendeu? E possa realmente modificar a maneira que os pediatras fazem, pelo amor de Deus. Não é que eu estou criticando ninguém, não, mas eu vejo o retorno dos pacientes. Doutora, nunca ninguém me falou isso. Doutora, não sei o quê. Então, eu acho que está precisando aí essa mensagem fluir. É o que eu realmente
Eu estou escutando que você não quer se tornar uma referência, que você quer continuar fazendo o trabalho de formiguinha como você sempre fez. Até porque eu não posso, né? Não tenho condições, entendeu? Assim, E porque eu você tenho que não dar pode. atenção, Você, perceba, né? você continua dizendo que você não pode, que você não tem condições. E eu Por preciso causa da ser bruto família. por causa É. da família. Você responsabiliza a sua família porque você não pode. Não, eu não dou culpa para eles, não. Eu que quero, entendeu? Eu que quero, no caso. Eu capto que você não dá culpa para eles, mas você que quer. E perceba, Eliane, que não tem nada de errado. Só que, enquanto você continuar dizendo que você não pode, que você não tem condições, eu preciso ser brutalmente honesto com você. Sua mensagem não vai ser espalhada. Não vai. Ontem eu falei sobre a escada da responsabilidade. Você estava aqui? Não, no finalzinho só, pensei que você ontem não fosse fazer, fiquei até muito chateada com isso. Não fique não, porque tá gravado, tá lá no YouTube, tá lá no Instagram, tá? Está no Mas Instagram? a escada da responsabilidade, eu falei de quatro primeiros degraus que as pessoas vivem, ou elas vivem negando que elas têm um problema, depois elas vivem culpando os outros, é o segundo degrau. O terceiro degrau, elas dão desculpas ou justificativas, e o quarto degrau, elas ficam na espera. Elas esperam que elas esperam que algo aconteça, que alguém venha resolver o problema delas, que o problema se resolva espontaneamente. Esses são os quatro degraus que, geralmente, infelizmente, a maioria das pessoas estão neles e por isso elas não têm resultados. Por isso elas não têm a vida que elas dizem que gostariam de ter. Os próximos degraus, que são os mais... Vamos fazer assim, ó, os degraus. Então, tem uma linha aqui, ó. O primeiro degrau da responsabilidade é reconhecer. Reconhecer que você tem um problema. Segundo, ou que aquilo que você está vivendo poxa, você não quer mais aquilo. Eliane, o que fez eu sair o que fez eu mudar a minha carreira foi porque eu olhava para o meu trabalho como médico, principalmente trabalhando para os outros, em serviço público, em plantões, e eu olhava para aquilo e falava assim, cara, eu não vim para isso. Eu não quero mais isso. E eu reconheci que tinha um problema ali. É a primeira coisa. Você reconhecer que você não quer. Outra coisa, cara, além de reconhecer que você não quer algo, é você se reconhecer como alguém que pode merecer, que merece, que pode, que é capaz de ter algo melhor. Então, reconhecer, depois, assumir a responsabilidade, dizer assim, ó, cara, eu sou responsável. Eu escolho. É a minha vida. É a minha história. É o meu filme. Eu sou o roteirista do meu filme. Eu escolho o seu roteirista. Chega dos outros escreverem a minha história. Eu vou escrever minha história. Depois, buscar soluções e depois entrar em ação. Essa é a escala da responsabilidade. E veja, você está falando, a forma como você falou, você está esperando que a sua mensagem ela seja divulgada, ela seja espalhada. E eu te digo, infelizmente não é assim que funciona. É a sua mensagem, Eliane. Você veio entregar essa mensagem. Isso é o que a sua alma grita. Você entrou aqui, eu escuto que você quer muito. Uhum. Só que, de alguma forma, você tem boas razões, boas justificativas, e você tem esperança, e você para que isso não aconteça. E eu te convido, Eliane, a você olhar para quem realmente você veio para ser. Porque quando você assume quem você veio para ser, um detalhe que você não sabe é que a minha jornada envolve cuidar de uma senhora chamada Raimunda Joaquina Guimarães, que é a minha avó, Uhum. que foi sequelada de AVC por 50 anos. Eu levava minha avó no colo para os hospitais. A minha avó faleceu ano passado. Eu fiz toda a minha trajetória cuidando de uma senhora,
uma bebezinha, idosa, demenciada, cheia de comorbidades, que me ensinou mais de medicina, ela me ensinou mais sobre medicina e sobre atendimento ao paciente do que qualquer livro, do que qualquer professor, do que qualquer curso. Então, perceba, eu poderia vir aqui e dizer, eu não me tornei médico porque tinha minha avó, ou então porque eu tinha que cuidar das minhas irmãs mais novas, porque eu tinha que lidar com meu padrasto alcoólatra, porque eu tinha que cuidar da minha própria mãe, que só estudou até a 4ª série, porque tinha que cuidar da minha avó, porque escolheu cuidar da minha avó. Eu sempre tive muitas boas justificativas para não ser alguém na vida. Eu sou do interior do Piauí, eu não tenho dinheiro, eu não sei, blá, blá, blá. Eu tenho um nariz grande. Qualquer coisa. Mas eu escolhi, Eliane, eu escolhi escutar o sopro divino que diz assim, cara, você veio para algo maior. Tem muita gente para você ajudar. A sua mensagem não é aqui que tem que ser entregue, a sua mensagem tem que ser entregue. E Eliane, eu digo de verdade, eu tô só começando, a gente nem foi para América Latina ainda, eu ainda nem sou fluente em inglês, eu ainda nem sou fluente em mandarim, e eu posso morrer amanhã, Eliane, e você continuar viva por mais 10, 20 anos. Não tem nada certo, mas todo dia eu escolho entregar a minha mensagem, independente das circunstâncias. Eu penso tudo isso todo dia. Eu não faço diferente, nada me impede. Eu não posso dizer que ninguém me impeça. Muito pelo contrário, eles me dão força. E eu até escrevi no meu livro isso, as crianças também, que é Khalil Gibran disse, né? Seus filhos são a vossa força e a vossa liberdade. E eu acredito piamente nisso. Entendeu? Não só os filhos, agora minha mãe, meu marido e tudo mais. Eles só me dão força, eles me ajudam. O problema é que, por exemplo, dizer para você que eu vou querer encher o consultório, e aí como é que eu vou fazer para cuidar de tudo que eu tenho que cuidar? Entendeu? Então eu tenho que ir devagar por Você isso. precisa se tornar alguém que você ainda não é. É. Por exemplo, quem é a Eliane hoje? A Eliane é uma médica pediatra, certo? Sim. Quem é que você acredita que você precisa se tornar para lidar com isso poderosamente, para gerir tudo isso? Eu acho que eu só preciso mesmo trabalhar um pouco mais para poder Não, conseguir não, o resto. não. Sei. Eu vou te dizer aqui agora. Hum, Você precisa não, você pode escolher. Você não sim. precisa nada, você não tem que nada. Veja, nem você, nem eu, nem ninguém precisa ou tem que nada. Mas eu vou te convidar a escolher, a partir de hoje, eu te convido, Eliane Turano, a começar a criar a identidade de quem você é. Uma das identidades que eu te convido a criar é a médica empreendedora, a médica líder. Um dia fui só um médico, hoje eu não falo que eu sou só médico. E cada vez menos eu falo que sou médico porque eu não estou mais atuando como médico. Cada dia eu falo com muito mais vontade, com mais orgulho, com mais convicção. Eu falo a mensagem da minha alma. Eu sou um líder de um movimento. Eu sou empresário, eu sou um mentor, eu sou professor. E eu vou me criando dia após dia a partir de quem eu digo que eu sou. Então veja, Eliane, eu entendo 100% o que você está falando. Você está falando assim, Wildre, mas eu quero, mas eu não sei como gerir a agenda, os pacientes. Eu não sei como fazer isso. Isso. Porque você ainda não criou, que você ainda não se identifica como uma gestora, como uma empreendedora, como uma líder. É verdade. Quando você começar a dizer, eu sou uma médica empreendedora, logo eu vou agir coerente como uma médica empreendedora. Por exemplo, você vai começar a olhar diferente para o que é o marketing. Marketing é você ter espaço na agenda para você, primeiro, pegar o Mentor CVM, a nossa IA, a nossa inteligência artificial, se bota lá, Mentor, me ajude a criar aqui 30 dias de conteúdo para a internet. Eu quero falar isso, meu público é esse, meus serviços são esses, e bum, em alguns minutos ele vai te mandar os roteiros. É sentar para você estudar quem é esse paciente que você quer atrair. É você sentar e estudar para olhar os números.
Bota lá a sua planilha lá de marketing de leads e pede para o mentor, analisa aqui, vê meu custo por lead, vê aqui meu custo por conversão, meu custo por agendamento. Ah, meu custo por agendamento hoje eu estou pagando tanto. Ah, eu quero aumentar o meu número de agendamentos, então eu vou botar mais dinheiro. Eu vou botar tanto, porque eu sei que se eu botar tanto, eu vou ter tanto. Marketing vai muito além do que só gravar videozinho, fazer live. É ter na sua agenda reunião para conversar com o seu time, é ter na sua agenda reunião para conversar com a sua secretária. Quando você começa a se enxergar como uma médica empreendedora, uma empresária, uma líder, você começa a valorizar, liderar pessoas. Você não fica mais, ai, como é que eu vou falar? Não sei como é que eu falo. Você vai sentar e vai dizer, vamos lá, fulana. Deixa eu te falar, a gente precisa juntas aqui criar maneiras de fazer esse negócio funcionar. Porque a gente faz isso aqui, porque isso aqui, o meu propósito é XYZ. Líder. Quero aprender isso. Então, escolhe ser primeiro o que você quer ser. A partir de quem você é, você faz ações coerentes com o que você faz. E a partir de você fazer ações coerentes, você tem resultados. Gostei. Acho que por aí mesmo, deve ser isso aí. Deve ser não, acho que é, né? Porque eu já tentei de tudo. E, muito cuidado, Eliane, muita presença para o que você fala. Muita presença. A sua palavra tem muito poder. Se você vira e fala assim, eu já tentei de tudo, ou eu não posso, seu cérebro está ouvindo. Ele vai dizer, não vou nem me mexer porque eu já tentei de tudo. E eu também não posso, eu não tenho condições. Quer saber? Vou fazer outra coisa. Eu digo de tudo que eu sabia, né? Então eu preciso saber mais. Entendeu? Eu capto. Eu só estou te trazendo presença para você usar o poder da palavra para o seu bem, para a sua prosperidade, para o seu propósito. Você, Eliane, você não quer viver de particular porque você quer ganhar mais dinheiro, ou porque você... Não. Você quer entregar a sua mensagem. Uhum. Exatamente. Se empodera disso. Fala isso com a boca cheia. Fala isso para que quando as pessoas te escutem, elas digam assim, meu Deus, eu quero saber mais sobre esse Conversando com o Bebê, eu quero saber mais sobre... Já falaram aqui no chat, eu não sei se você viu, mas alguém falou aqui, será que não tem uma mentoria para pediatras aqui? Percebe? Uhum. É isso aqui, olha, que a Leila falou. Eu não penso em lotar a agenda, mas sim ter os pacientes certos e uma agenda sustentável. Exatamente. Exatamente o que eu quero. E isso é o resultado. Aí você dá um passo atrás e o que eu preciso fazer? E dá um passo mais atrás ainda e fala quem é que eu preciso ser. Eu vou te falar. Luciana Barberino, que é a primeira pessoa que veio na minha cabeça aqui. A Luciana fez um mês de maio digno de Oscar. Se a gente tivesse um Oscar para entregar para alguém no CVM, seria para a Luciana Barberino. Eu vi. A Luciana fechou em um dia 18 mil reais de faturamento com 3 pacientes, numa única tarde. Nesse mesmo mês, ela participou de todos os encontros do Dia das Mães dos 2 filhos. Ela viajou 3 vezes com a família. Ela comemorou o aniversário do marido. Cuidou da própria Luciana. Ela lançou uma mentoria. Ela tem um produto digital. Ela vem na jornada de se tornar essa mãe, essa médica, essa empreendedora, essa mentora. E vem buscando se desenvolver para ser primeiro. E depois fazer. E aí, finalmente, ela está começando a ter como uma colheita. Eu te convido, a partir de hoje, Eliane Turano, a criar realmente o que a sua alma está sussurrando no seu ouvido para você. E eu vou repetir de novo. Coragem. É preciso coragem para ser quem a gente veio ser. Eliane, hoje você escolhe ser um elefante que fica preso no meio da manada ou você escolhe ser uma águia? Sempre escolhi águia. E já realizei muita coisa que até eu não sei como. Eu não tenho dúvidas que eu posso. Só que eu realmente nunca
pensei em ser empresária ou empreendedora, sabe? Eu nunca pensei nisso. Não que eu não possa, de repente até, sabe? É uma coisa boa, né? Eu acho que o caminho deve ser esse. Eu nunca pensei em fazer isso, porque eu nunca tive essa pretensão mesmo, entendeu? Mas, de repente, eu preciso ter, né? De repente, é por aí o raciocínio. Escuta o que sua alma está sussurrando. Sempre vai ter o sussurro do inimigo, do lado que te puxa para baixo, e sempre tem a vozinha do sussurro divino que te joga para cima, que te empurra, que te encoraja. Escolhe escutar a voz que faz com que você prospere. Eliane, se você escolher ser empreendedora, líder, entregar uma mensagem, expandir isso, sua vida vai melhorar, sim ou não? Com certeza. A vida do seu marido, dos seus familiares, da Daphne, pode melhorar? Das pessoas da sua família ao redor de você. Se você prosperar, as pessoas ao redor de você, melhora a vida delas? Com certeza também. Com certeza. Essa prosperidade, ela vai vir... Você está presente que ela vem exatamente da transformação de vida que você gera para os outros? Sim. Então, quando você prospera, todo mundo ao seu redor prospera. Está precisando só tirar essa pedra do meio que agora, de repente, posso ter tido essa luz, né? Eliane, eu crio você uma pediatra, empreendedora, uma grande empresária, uma grande palestrante, uma grande mentora, uma grande líder, corajosa, resiliente, ousada. É assim que eu crio você. Muitas energias positivas dessa reunião. Obrigado, Eliane. Muito obrigada, Sidney. Obrigada mesmo. Eu vou por aí, nem que seja com o site GPT, vou perguntar como é que eu vou me tornar uma empreendedora. Tá. Você já tem o acesso, é só você dizer que você é. Eu sou uma empreendedora, eu sou uma médica eu líder. Acho engraçado, por enquanto. Começa a criar isso. A nossa palavra, ela é igual... Ela é uma arma. Ela pode ser usada para o bem, para construir. Sim. Ela pode ser usada para o mal, para destruir. Todo dia a gente pode escolher como é que a gente usa a nossa palavra. Para construir ou para destruir. Construa. 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 Eu sou... Nananana. Eu sou... Nananana. E a partir de quem eu sou, eu faço. E a partir de fazer, eu tenho. Eu sou, eu faço, eu tenho. Qualquer coisa, Eliane. Qualquer coisa é proveniente disso, dessa mentalidade. Eu sou, eu faço, eu tenho. Qualquer coisa. É só você olhar para a sua vida, olha para a sua história e perceba isso. Cara, um dia eu disse que eu era uma médica, pediatra, antes de ser. E eu me tornei. E aí eu fiz ações coerentes e por isso eu me tornei. Vai lá, Eliane. Bom dia. Muito obrigada. Deus. Muito obrigada a todos aqui também, pelos corações, por tudo, pela força. Adorei, tá? Vou trabalhar muito todas essas ideias. Obrigada, Cid. Tamo junto.